Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Aleluias, nosso Deus e nosso Pai. Aleluias, glórias a Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina. Rua Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa, proclamando o reino de Deus, a serviço do reino de Deus. Telefone para contato 981 16 7502. Amém? Você pode ligar quando você quiser. Aleluias. Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Esta manhã, nesse dia, um dia deveras muito especial. Aleluias. E tendo também a oportunidade de externar aquilo que está no meu coração para você nesse dia. Eu creio que sempre alguma coisa nos traz e nos leva à palavra de Deus. Aleluia. Do ato insano, da loucura no homem, aleluia, nos leva sempre a olhar para a palavra de Deus. E essa é a nossa segurança. Amém, amados? Por isso a importância de cada vez mais conhecermos este livro. A Bíblia, ela reflete, ela externa o reino de Deus. Aleluia. Escute uma coisa, querido. A igreja não é o reino de Deus. Ela representa nessa terra o reino dos céus, o reino de Deus. E ela não é autossuficiente. Ela é um instrumento levantado para proclamar o amor de Deus, o plano eterno de Deus e tudo aquilo que é importante para o ser humano em termos principalmente espiritual. Sabendo que em todas as áreas há provisão de Deus para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O reino de Deus, ele é perfeito. Essa palavra externa, o reino. Então, seja como igreja, ou seja, individualmente, nós temos que viver em dependência a ela, a palavra de Deus. Jesus é a palavra. E crer em Jesus, amar Jesus, obedecer ao Senhor Jesus, é estar de olho nos seus ensinamentos, esse livro. Quer dizer, sempre vai nos levar a esse livro santo e maravilhoso, a palavra de Deus, que é vinda até nós. Glórias a Deus por isso. É a maneira que Deus, uma das maneiras mais importantes de se comunicar conosco, hoje cristãos, ou com o próprio mundo, é através desta palavra. Então, essa palavra é santa. Aleluias. Ela é poderosa. Glória a Deus. E, como diz em Timóteo, de extrema e completa confiabilidade. Agora, onde eu quero chegar é que a palavra de Deus, aleluias, ela é perfeita. Glória a Deus. Bem, naquilo que é perfeito não tem como mudar, acrescentar ou tirar. Por isso que é maldição aquele que deturpa a palavra de Deus. Acrescenta ou tira daquilo que está sendo informado a cada um de nós. A palavra é imutável. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos que ter em mente essa consciência e também esse temor. Não podemos mudar a palavra de Deus. Aleluia. De maneira nenhuma. Glória a Deus. Então, veja bem, são princípios fundamentais. Veja, a igreja não tem o poder e a autoridade de mudar de maneira nenhuma, nem tirar, nem acrescentar. Aleluia. Quer dizer, o que nos leva a entender que só nos resta uma coisa só, que é obedecer.
Por isso a palavra nos chama, como igreja, ou individualmente, como filhos da obediência. Aleluia. Enfim, não fazemos aquilo que nós queremos. Se queremos ter uma vida com Cristo, de vitória, de bênção e de eternidade, precisamos de fato ser filhos da obediência. Aleluia. E tem muito a ver com esse dia, onde alguma coisa está sendo pelo mundo exaltada. Aleluia. Como se fosse algo maravilhoso, quando não é. Aleluia. Porque ninguém tem autoridade para acrescentar ou para tirar alguma coisa desse livro. Porque o reino de Deus e esse livro é perfeito. Ela é a porção para a nossa vida. Hoje se exalta, aleluia, algo que na verdade não deveríamos exaltar. Aleluia. Eu dou um exemplo. Como é que nós podemos abençoar uma relação que em Romanos capítulo 1 condena plenamente esse tipo de relacionamento e também todos aqueles que apoiam isto e diz que é réu de condenação de inferno. Como é que alguém pode dizer que vamos abençoar esse tipo de coisa quando é reprovável diante de Deus pela palavra de Deus? Oh, queridos, vivemos um tempo dos mais absurdo. Aleluia. Será que foi só isso? Claro que não. Nesse período que vivemos, muitas coisas foram deturbadas desta palavra. Isso não é bonito, não. Amém? Para ninguém. Aleluia. O problema é que, seja no meio evangélico ou em outro meio, me desculpe dizer, a autoridade que nos é concedida, né, dá-nos a impressão que podemos fazer o que nós queremos, seja em termos políticos ou religiosos, quando não é verdade. Aleluia. Todo ser humano nasceu para viver uma vida com Deus, se alimentar da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para o homem ser feliz, vitorioso e habitar com Deus, ele tem que viver uma vida de obediência a Deus. E Deus se expressa nesse livro chamado Bíblia. Aleluia, a palavra de Deus. Então não podemos, queridos, abençoar, escute, aquilo que Deus amaldiçoou. Aquilo que é abominável a Ele, como a idolatria e outras coisas mais. Amém, amados? Como é que nós podemos ter a pretensão de querer, aleluias, tendo essa autoridade, usá-la da maneira como nós queremos? Não. Eu trago então para a igreja e para nós as palavras do Senhor Jesus. Ele recebeu toda a autoridade, escute, no céu e na terra. Toda a autoridade, no céu e na terra. Agora, veja o que ele diz. Aquilo que meu Pai me diz, eu digo. Aquilo que ele manda fazer, eu faço. E nada digo e nada faço se ele não mandar ou estar determinado. A autoridade de Cristo está onde? Em obedecer o reino de Deus, a vontade de Deus. E foi para isso que ele veio. E ele é o exemplo magnânimo. Então nós temos que olhar para ele. E essa palavra nos tira todo e qualquer tipo de atividade, de atitude fora desse livro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Quem pode se levantar contra a palavra de Deus, que é santa, que é perfeita, que é maravilhosa e que nos traz a eternidade de Deus aos nossos corações, às nossas vidas. Aleluia! O mundo hoje, ele realmente exalta. Você sabe o que estou falando. Mas cabe a nós dizer o quê, querido? Misericórdia? Como? Aleluia! Bem, a oportunidade de Deus está sempre em nossa frente. E tudo é possível. Amém, queridos?
Aleluia! Porque o amor de Deus é maravilhoso. Ele se expressa na graça e na misericórdia. Aleluia! Tudo é possível. Mas há coisas que muitas vezes estão seladas pela impureza, pela imperfeição, pela loucura do ser humano e do ser religioso. Aleluia! Cristianismo não é uma religião, é muito mais do que isso. É uma expressão de amor para com Deus e para com o seu próximo. Não é simbologias, não é figuras, não é sistemas religiosos de símbolos, ou seja o que for. É o amor de Deus de verdade. O amor que o mundo não conhece, mas que muitas vezes diz e acha que o conhece. Aleluia! Fala de amor como se conhecesse. Para conhecer o que é amor, nós temos que nos aproximar de Deus e receber esse amor para que possamos amar. É o que está lá em Romanos capítulo 5. Que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos concedeu. Não nascemos com o Espírito Santo. Nós o recebemos quando cremos em Jesus e nos convertemos a Deus. Aleluia! Então ele vem fazer morada em nosso ser. Atos 2. Que o amor de Deus esteja em você. Aleluia! De uma maneira extraordinária, perfeita e total. No meu coração também. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí está então essa palavra de Deus para o teu coração nesse dia, queridos. Cuidado com a loucura. Você em Cristo não nasceu para fazer o que você quer, mas para aquilo que Deus quer. E isso é maravilhoso. Reconhecer isso. Largar o orgulho, a vaidade, a prepotência de lado. E entender que não somos nada sem Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito Santo. Que o homem somente será feliz, vitorioso e ter a grande esperança e maravilhosa esperança da vida eterna, se de fato ele se render completamente, se esvaziar completamente e dar lugar completamente à presença de Jesus, do Espírito Santo. Aleluia! Não se engane, querido, a porta é estreita. São poucos os que acertam com ela. Você não pode errar esse caminho, eu não posso errar essa porta, esse caminho. Aleluia, porque sabemos que o que Deus tem para cada um de nós é maravilhoso demais. O apóstolo Paulo esteve lá, aleluia, por um tempo muito grande esteve com Jesus. Ele é o apóstolo dos gentios, e é ele que declara: já não sou mais eu quem vive, Cristo é que vive em mim. E o resto é lucro. Aleluia! Ao passar por essa vida, habitaremos na eternidade com Deus. E esta é a realidade de ser cristão. Nenhuma outra. Nessa vida existe coisas boas, sim, para viver em Cristo. Mas o que está reservado para nós é incomparável. E Paulo viu com seus olhos e transmite para nós. Ah, como é que eu vou saber se ninguém esteve lá? Bem, Jesus veio de lá e voltou para lá. Paulo esteve lá e voltou para cá. Para dizer para todos os gentios essas maravilhas. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente alguma imaginou o que Deus tem reservado para todos aqueles que o amam. Aleluias! Crer em Jesus é tudo. Aleluias! E viver uma vida de fato na presença de Deus. Fique essa mensagem então para você nesse dia. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E que o reino de Deus, de fato, esteja estabelecido na tua vida e no meu coração. E oramos para que aquele que está cometendo loucuras religiosas venha realmente meditar a respeito e saber que a autoridade nossa é para obedecer, é para manter exatamente como são as coisas.
o reino a qual nós pertencemos. O reino de Deus. Que maravilha, que alegria isso. Regozije-se, você, que busca a Deus, que obedece a Deus e que tomou a decisão maravilhosa de seguir Cristo. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz, na palavra de Deus, no reino. Amém.